Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui, professor Gilberto Júnior, com vocês, para trazer mais um comentário a respeito das eleições de segundo turno na cidade de Paulista e Olinda, no estado de Pernambuco. Só lembrando a vocês que essas duas cidades ficam na região metropolitana do Recife. Bom, minha gente, diante do que estamos a vivenciar no próximo dia 27, as eleições de segundo turno, eu quero destacar e chamar sua atenção para o segundo turno nessas duas cidades. Porque Paulista e Olinda são destaques nestas eleições de 2024 segundo turno. Primeiro, pelo fato de que duas forças políticas antagônicas estabelecem um duelo onde aquela liderança que sobressaiu ou conseguir fazer o prefeito de uma dessas duas cidades chegará com uma chance muito boa, na nossa simples e humilde opinião, no ano de 2026. Em Paulista, no primeiro turno, houve uma tendência de uma expressiva votação para o candidato apoiado pela governadora Raquel Lira. Raquel Lira, que disputa essa queda de braço, esse duelo com o prefeito do Recife, João Campos. Raquel Lira pelo PSDB, apoiando candidatos em Paulista e Olinda. E o candidato João Campos do PSB apoiando candidatos também em Paulista e em Olinda. O que é que nós achamos na nossa simples e humilde opinião? As eleições de segundo turno para a cidade de Paulista e Olinda, na nossa simples e humilde opinião, está em um cenário completamente indefinido. Por que afirmamos isso? Simplesmente pelo fato de entendermos que, apesar de algumas dessas duas lideranças que têm procurado expandir o seu projeto em todo o estado, ter obtido certa vitória, por exemplo, em Paulista, a governadora conseguiu trazer mais de 22 mil votos de diferença para o seu concorrente, para o seu candidato, ou seja, para o candidato que ela apoia em Paulista. O Severino Ramos, candidato do PSDB em Paulista, apoiado pela governadora Raquel Lira, trouxe uma vantagem sobre o seu adversário político de mais de 22 mil votos. Enquanto o candidato João Campos, prefeito do Recife, e que também tem candidatos em Paulista e Olinda, venceu o primeiro turno na cidade de Olinda, apoiando o candidato Vinícius Castelo. O que é que a gente constata nisso? É que ambas as lideranças, tanto a governadora Raquel Lira quanto o prefeito João Campos, terão que esmerar esforços, estabelecer estratégias e vencerá, obviamente, a liderança política em que tiver feito com muita perspicácia a sua leitura, fazendo com que o eleitorado dessas duas importantes cidades da região metropolitana do Recife entenda como o melhor caminho a ser tomado. Obviamente, como nós já afirmamos, trata-se de um duelo, uma queda de braço entre a governadora Raquel Lira do PSDB e o prefeito João Campos, que, muito embora não declararam, mas serão os candidatos naturais para o governo de Pernambuco no ano de 2026. E essas duas importantes cidades juntas formam um eleitorado de 536 mil eleitores.
Quando a gente olha, por exemplo, no primeiro turno, o PSDB conseguiu fazer 31 prefeituras. Quando a gente olha para o primeiro turno, o PSB de João Campos conseguiu também fazer 31 prefeituras. Então, na nossa simples e humilde opinião, o cenário é indefinido pelo fato de que essas forças antagônicas, esses dois grupos políticos, um liderado pela governadora Raquel Lira e o outro liderado pelo prefeito João Campos, já reeleito para o mandato de 2024 a 2028, tendem a se enfrentarem nesse segundo turno. Então, essa ideia do que a gente viu e ouviu de algumas pessoas do já ganhou, essa onda do já ganhou, ela não é verdadeira. Precisamos aguardar, precisamos esperar de fato o dia 27 para ver o que irá acontecer. Porque, repito, as duas lideranças, elas são fortes, tendem a expandir o seu projeto político pelo Estado. Haja vista, por exemplo, que as coligações feitas pela governadora, quando se faz as coligações, ela consegue 123 prefeituras em todo o estado de Pernambuco, dos 185 municípios, ela conseguiu no primeiro turno vencer em 123 prefeituras contra, acho que umas 60 e pouco do PSB. São forças políticas, repito, antagônicas, mas que têm um poder de persuasão e de expansão política muito forte. Então não tem nada definitivo. Vamos estar acompanhando essa disputadíssima eleição de segundo turno. E é bom lembrar que na eleição de segundo turno, apesar das vantagens que ambos os líderes políticos tiveram, não pode estar definido, porque eleição de segundo turno zera tudo, é uma nova eleição. A eleição de segundo turno que nós vamos vivenciar tanto em Paulista quanto em Olinda no dia 27 é uma nova eleição. Trata-se de uma nova eleição. Então, a gente precisa esperar e acompanhar milimetricamente cada passo. Só se vence a eleição depois que todas as urnas são computadas e contadas. Aí sim é que se tem uma posição definitiva. Então, na nossa simples e humilde opinião, cenário político em Paulista e em Olinda completamente indefinido para o segundo turno. Se você gostou, clica aí no joinha, clica também no sininho para receber as futuras e possíveis notificações e compartilha esse vídeo, esse comentário com alguém. Lembrando a você que o nosso canal não é um canal de direita, não é um canal de centro, não é um canal de esquerda, mas é um canal que fala sobre política, pesquisa e gestão pública. Um forte abraço e até o próximo vídeo.